Em nome daquele que nos faz o maior no reino dos céus, Cristo, o nosso Senhor. Amém. Meu querido e amado irmão, a você que talvez me conheça já um pouco mais, conheça a minha família, eu sou pai do Bernardo. O Bernardo tem 5 anos de idade, ele está no pré-1. E todos os dias, quando eu vou à escola buscá-lo, eu acompanho a chegada deles até o portão. E uma coisa que é comum ainda hoje, que já era na minha época de estudante, é que a professora do pré, ela faz a fila organizando as crianças por tamanho. Vai da menorzinha até a criança maior. E essa situação me lembrou muito o que se passa no texto do Evangelho que nós vimos no nosso culto de hoje. O Evangelho que nos remete a refletirmos sobre estes dois extremos, o menorzinho e o maior. O texto que nos ajuda a olharmos para nós e para aquilo que o nosso Deus nos mostra sobre esta diferença. O evangelista Lucas, ele nos relata sobre João Batista e Jesus Cristo, o maior dos profetas e o maior dos maiores, o Senhor e Salvador de nossas vidas. O texto bíblico ele começa com uma afirmação. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Mas o que seria o tudo isso que os discípulos relataram para o profeta? Na teologia luterana, nós temos um ensinamento muito importante e que cada um de nós deve ter bem vivo em nossas mentes. A Bíblia explica-se a si mesma. Ou seja, a resposta para esta dúvida ou para qualquer outra dúvida bíblica que nós tenhamos, a resposta sempre estará dentro da própria Bíblia. E para sabermos o tudo isso, nós podemos olhar, por exemplo, para Mateus capítulo 4, versículo 12, onde lemos que Jesus ele ouviu que João Batista havia sido preso e foi para a região da Galileia. Nós olhamos para Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20, e nós vemos que João ele acabou sendo preso pelo rei Herodes porque ele acusou o rei de pecar numa relação ilícita com a sua cunhada Herodias. E agora da prisão, João ele pede a 2 dos seus seguidores para saber se era o seu primo Jesus que realmente era o maior de todos, ou se ele precisava então esperar até que o maior de todos chegasse. E a pergunta dos discípulos de João, ela é respondida com uma ação poderosa de Deus, porque Jesus ele agiu com milagres, com curas. Realmente ele mostra que ele era o maior de todos. Ele era o Filho de Deus que estava dando mostras do seu poder em favor de uma humanidade pecadora. E nas nossas vidas hoje também é assim. Porque Jesus, o maior do reino dos céus, muitas vezes ele nos responde as nossas perguntas, os nossos anseios, as nossas necessidades, também com uma ação amorosa. As nossas orações são como a pergunta daqueles 2 discípulos. Porque eles não escutaram uma resposta direta de Jesus. E a resposta de Deus às nossas orações nem sempre também serão respostas diretas. Nós não vamos ouvir nos nossos ouvidos um sim, um não, um talvez, ou quem sabe um espere mais um pouco da parte de Deus. Mas nós vamos saber sim, que Deus respondeu à nossa oração, porque Ele estará agindo em nosso viver como uma prova de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é o maior em nossas vidas. A segunda parte do texto de Lucas nos traz também ainda uma outra grande lição, não muito diferente do que vínhamos falando sobre maior e menor, pois é exatamente isso que Jesus nos ensina, sobre o maior e o menor no reino dos céus. Aos olhos do mundo, nós vamos ver quem que é considerado o maior. Talvez alguém vá olhar para um homem de terno com uma maleta elegante e achar que esse talvez seja o maior. Talvez alguém vai olhar uma pessoa dentro de um carrão importado e vai dizer, poxa vida, esse deve ser o maior. Alguém outro talvez pense que aquele que mora numa bela mansão, e como se diz no popular, aquele que não precisa se preocupar com dinheiro, que este deve ser o maior de todos. Mas jamais o mundo irá dizer que uma pessoa que vive a vida com o pouco que tem, uma pessoa que muitas vezes não tem mesmo nem onde dormir direito, que não tem nem o que comer direito, jamais o mundo dirá que esse é o maior.
Nós sabemos que popularmente o maior sempre é aquele que apresenta as melhores condições financeiras aos olhos humanos. Mas Jesus ele vem trazer uma grande lição. Porque aquele homem que estava preso, aquele homem que se vestia mal, aquele homem que comia gafanhotos e mel, aquele homem que era tido como um dos menores entre os homens de Israel, aquele homem que pregava no deserto o arrependimento e anunciava a palavra de Deus, era este o homem escolhido por Deus para preparar o caminho para alguém que seria muito maior do que ele. Mas para Deus ele era o maior. Quando fomos criados, Deus nos criou para o melhor. Deus nos criou para sermos os maiorais sobre toda a criação. Contudo, com o pecado, nós perdemos isso. E com o pecado, hoje nós buscamos cada vez mais o melhor para as nossas vidas. Talvez você que está escutando essa mensagem possa ter uma boa casa, ter um bom carro, um bom emprego, ter muitos bens. Mas é por causa do desejo pecaminoso que habita no coração que você sempre vai querer mais e mais. Você precisa de mais. Você quer de todas as formas se aproximar do que você tinha antes da queda em pecado. E o diabo, esperto, malicioso, ele vai modificar isso em nossa mente. Ele vai aproveitar para semear a ganância em cima disso. O diabo ele modifica a nossa mente e nos faz acreditar que ter mais e ser o maior se trata da busca de um crescimento terreno. Ser o maior aqui, nessa vida, é que é o importante. É isso que Satanás quer deixar fixo no seu pensamento. Jesus, por outro lado, ele mostra que ser o maior aqui não tem a ver com riqueza e com glória própria, mas sim com submissão, resignação, amor. Tudo isso para o próximo. Tudo isso para alcançar outro. João Batista, um pobre coitado à vista dos olhos dos israelitas, que tinham muito mais condições do que ele, é este João que é apontado por Cristo como o maior de todos os homens. A abdicação de João em favor da riqueza o leva a pregar uma mensagem de arrependimento por amor ao próximo. E essa mensagem fez com que Jesus reconhecesse que ele era o maior de todos. E nós cristãos precisamos seguir este ensinamento. Nós cristãos precisamos aprender do ensino de Jesus e aprendermos a ser como o maior. Porque para ser o maior nós temos que olhar para o próximo, assim como João Batista fez. E por fim, Jesus ele vem com a sua tarefa salvadora para mostrar que ele é ainda maior que João e que ele nos coloca nos céus. Jesus nos mostra que o apego às coisas que nós temos aqui não são nada comparadas às bênçãos celestiais que nós vamos receber na glória do Pai. Muitas vezes nós esquecemos que o que nós temos aqui foi Deus quem colocou em nossas mãos. Nada do que nós temos é nosso. Nós sabemos que Deus pode tomar de volta a hora que Ele quiser. Podemos olhar para Jó. Nós temos um relato na própria Bíblia para nos ensinar. O homem mais rico do mundo que de repente perdeu tudo. Então, se você olhar cuidadosamente para a sua cobiça, a sua ganância, para a sua vontade de ter sempre mais e mais, você vai perceber que você não é um dos maiores, mas que você é um dos menores. Você talvez possa achar que é maior conforme o mundo ensina, mas com certeza não o é de acordo com os olhos de Deus. Porque para ser o maior, é preciso estar com Deus. Para ser o maior, é preciso viver aquilo que Deus espera que vivamos. Porque ser o maior é alcançar a salvação dada por Jesus. Ser o maior é estar no céu. Jesus ele falou que João era o maior de todos aqui neste mundo. Mas ainda assim, João era menor do que aquele que é o menor no reino dos céus. Então quem quer glória para si, deve buscar essa glória na eternidade. Porque a verdadeira glória não é e nunca será sua. A verdadeira glória, ela é do Pai.
mas Ele nos dá parte dessa glória, parte dessas bênçãos para desfrutarmos já aqui. E a gente tem que agradecer ao Senhor por isso. Temos que reconhecer as bênçãos que vêm do alto e louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por ser tão maravilhoso conosco. O maior de todos, Jesus, Ele esteve conosco para nos trazer a salvação. A garantia de que, ao estarmos com Ele no céu, nós também vamos ser maiores do que aquele que é o maior deste mundo. E o maior de todos, que é Cristo Jesus, Ele falou para sermos o maior aqui na terra, mas o maior aos olhos de Deus. Que devemos aprender com João, nos apegarmos à palavra do Senhor, para que transmitamos a obra perfeita do maior dos maiores. E o maior de todos, Jesus, Ele nos quer com Ele na glória. Ele nos quer junto a Ele para fazermos coisas ainda maiores na eternidade. Por enquanto nós estamos aqui, nessa vida, e precisamos transmitir esta mensagem. Mas um dia nós vamos estar entre os maiores, porque nós seremos um filho salvo de Deus, um filho que desfruta a bem-aventurança eterna. Que o maior dos maiores, o nosso Senhor Jesus, nos faça entendermos o que é ser maior neste reino daqui, aos olhos de Deus, e não aos olhos do mundo. Porque se quisermos sermos o maior aqui neste mundo, seremos o menor no reino dos céus. E nós queremos o contrário, sermos grandes no reino do céu, junto ao nosso Senhor e nosso Salvador. Que este Deus maravilhoso que nos mostra essa diferença entre maior e menor, abençoe a cada um de nós neste terceiro domingo no Advento. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Amém.